A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos juvenis. Estamos na lição de número 6, que traz por título: Ele tem poder sobre as doenças. Jesus Cristo de Nazaré. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, né? E já sabe, né? Se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. E na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia somente a nossa dinâmica, tá ok? E também, sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, no domingo, você vai ensinar a lição de número 5. A lição 5 estreou na quarta-feira passada, pois na semana da lição 5, estreia a lição 6. Pois sempre posto com a semana de antecedência. Deu pra você entender? Se você vai ensinar a lição de número 5, estreou no meu canal na semana passada, tá ok? Sempre na quarta-feira é dia do juvenis. Tudo isso para facilitar o vosso entendimento e seus estudos, viu? Pois o professor precisa estudar com antecedência. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 6 do juvenis, que traz por título: Ele tem poder sobre as doenças. Presta atenção no seguinte, meus irmãos. Eu acho interessante você iniciar sua aula sempre com alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final do vídeo vou deixar sugestões para você aplicar nessa lição, tá bom? Você também pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Quando você faz pergunta, você está colocando a turma para pensar, para refletir e também falar. E você sabe que a participação do aluno é fundamental para que haja aprendizagem, tá ok? Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: ele tem poder sobre as doenças. Quem é que tem poder sobre as doenças? Interessante. Por que Jesus Cristo conquistou esse direito de poder sobre a doença? Porque Jesus Cristo ele pode curar todas as doenças. Pergunte também: e por que Jesus Cristo não cura todo mundo? Porque tem pessoas que ficam doentes. Porque tem pessoas que chegam até a morrer, mesmo sendo cristão. Faça essas perguntas, deixa o aluno participar, questionar, falar, pois é o momento do aluno. Você só vai ficar ouvindo para saber o grau de entendimento que tem a sua turma, ok? Após a participação dos seus alunos, seja na dinâmica, ou seja com essas perguntas, você pode apresentar o título com os seus conhecimentos. Por exemplo, ele tem poder sobre as doenças. Nós sabemos que esta lição vai estar tratando acerca de Jesus Cristo de Nazaré, pois ele sim tem autoridade, tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. É isso aí. Não existe doença que Jesus Cristo não possa curar. E as pessoas perguntam: mas por que Jesus Cristo não cura todo mundo? Porque Deus ele tem o seu propósito. Deus ele sabe muito bem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E há momentos também que a doença foi causada por erros seus, por alguns erros que eu tenho. Você não pode ficar errando na alimentação, errando com a falta de atividade e querer que Jesus Cristo vai te curar. Não tem como. Deus ele tem os seus propósitos. Ah, pastor, mas a Bíblia Sagrada não diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e, no entanto, eu estou doente. Por que isso acontece? Pois esse versículo vai estar se concretizando na nossa vida quando recebermos um corpo glorioso. Essa questão de não sentir mais dor, não ficar doente, só vai estar acontecendo quando nós recebermos o nosso corpo glorioso. Quando é que isso vai acontecer, pastor? No momento do arrebatamento da igreja. Aí sim, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, pois ele levou a nossa dor e enfermidade com ele. Agora vamos para o versículo em destaque, onde está escrito: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Entenda o seguinte: Jesus Cristo, ele tem poder, ele tem autoridade de repreender, de cessar, de curar qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de doença. Ele tem esse poder e tem autoridade. Por que ele não faz sempre? Porque muitas das vezes nós precisamos passar por algumas aprendizagens.
Tem momentos que nós precisamos passar por algumas dores, como eu tenho dito anteriormente, muitas das vezes por consequência das nossas ações. Todas essas moléstias, todas essas doenças e enfermidades vêm por consequência do pecado de Adão e Eva e também os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas deficiências. E eu tenho dito, Deus, Jesus Cristo não tem o papel de ficar consertando as coisas erradas que eu faço e que você faz, tá ok? Fica com essa dica. Agora vamos para a nossa leitura devocional. Veja só, olha. Leitura devocional. Tem leitura para segunda, terça e quarta. E muitos professores não valorizam, mas se faz necessário. É por isso que lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou no Instagram do canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bem bonito e organizado, para que você possa enviar para os seus alunos, tá bom? Estou postando também o vídeo chamada e o despertador, que é um sucesso, viu? Eita glória! Nos segue também lá no nosso Instagram para ter acesso a esses materiais. Por exemplo, segunda-feira tem um cartaz bem bonito. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Terça-feira, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Quarta-feira, o Deus que sara. Quinta-feira, Jesus cura um paralítico. Sexta, Jesus cura um cego. Sábado, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. No domingo, é o título da nossa lição. Ele tem poder sobre as doenças. Ele tem poder e tem realizado grandes milagres também em nossa vida. Você que já recebeu algum milagre de Jesus, coloca aqui nos comentários, por gentileza. Você já foi curado? Deus já fez algum milagre na sua vida, na sua casa? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, tá bom? Já vai servir de testemunho que o nosso Deus continua curando as pessoas, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que é a leitura coletiva. Tanto que eu recomendo que você faça a leitura coletiva com os seus alunos. Isso com relação à leitura oficial, é necessário fazer a leitura coletiva com os seus alunos, mas não da revista toda. É somente o texto bíblico em classe. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 18 ao versículo 30. Recomendo você ler com toda a sua turma. Já a revista não. É interessante você destacar os principais pontos e conversar com seus alunos. Por isso que está assistindo nossas aulas, para que você possa aprender, para que você possa adquirir mais conhecimento e assim ter mais confiança de ministrar a sua aula sem ficar olhando para a revista, tá bom? Segue a nossa dica. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, que traz por título A Origem das Enfermidades. No item 1, como surgiu as enfermidades? Observe, curiosidades interessantes, viu? Antes de criar o homem, Deus preparou um lugar perfeito para que fosse sua habitação. O Senhor não somente criou um lugar perfeito, mas criou também um ser perfeito, saudável, e colocou nele a sua imagem e semelhança. Então, o que deu errado? O pecado entrou no mundo. As doenças físicas, emocionais, são consequências diretas da queda. Você observou o grande segredo? Pastor, qual a origem das enfermidades? O pecado. Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado algum e para viver eternamente. Veja só, o ser humano não são seres eternos porque foram criados, mas Deus os fez para viver a eternidade. Por isso que se alimentavam todos os dias da árvore da vida, para que não pudesse assim morrer e viver eternamente. Mas, no entanto, Adão e Eva optaram pelo pecado. E a partir do momento que houve pecado na humanidade, passou agora a sofrer a perda, passou agora a sofrer a morte. Por isso, era necessário Cristo Jesus vir até esta terra, padecer, sofrer, não pecar, para ter direito à vida. E com isso, aqueles que aceitam a Cristo, aceitam a morte de Jesus, tornam-se pessoas libertas do pecado, nascem de novo e estão aptos para receber um corpo glorioso e transformado. Claro, tudo isso por causa dele em nossa vida. É porque Jesus habita em nós e nós somos libertos do pecado. Então, a consequência do pecado são as doenças, tanto emocionais, psíquicas, todo tipo de doença é ocasionada por causa do pecado da humanidade. Não quer dizer que seja o pecado propriamente dito da pessoa, mas cada ser humano traz na sua genética, na sua gênese, o pecado. Deu pra você entender, né? Uma pessoa que está em enfermidade não é porque a pessoa pecou, como muitas pessoas pensavam com Jó. Jó, você está padecendo porque você pecou, é Deus te amaldiçoando. Não é isso não, não é o pecado diretamente da pessoa, mas sim a consequência do pecado da humanidade, que acaba cada um sofrendo um pouquinho. Entendeu? Dando continuidade ao nosso tópico 1 e o item 1, seguinte parágrafo. O Criador nos deu o livre-arbítrio.
Temos o direito de fazer escolhas, mas precisamos ter muito cuidado, pois toda escolha traz consequências, seja na vida espiritual, seja na física. O primeiro casal quebrou um princípio divino, e quando os princípios são quebrados, adoecemos no corpo e na alma. No caso de Adão e Eva, podemos ver que o mundo, até então perfeito, acabou por ruir completamente. Com o pecado, vieram a morte, o sofrimento e as moléstias. Não fomos criados para morrer, nem para sofrer, mas para viver eternamente e ter uma vida abundante. Ao criar o primeiro casal, Deus também concedeu a eles uma missão: governar a terra, cultivar o solo e guardar o jardim do Senhor. Fica evidente que para cumprir tal missão, eles precisavam de saúde física, espiritual e emocional, porque esse é o projeto de Deus na vida do ser humano. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha paz, crescimento, desenvolvimento. Deus quer que você seja um ser abençoado. Mas, no entanto, o pecado te freia. O pecado cria a impossibilidade de Deus te abençoar. E isso que aconteceu com a humanidade. A partir do momento que Adão e Eva pecou, e assim também toda a humanidade entrou para o pecado, fica impossível Deus abençoar. Fica impossível Deus estar te livrando por causa do pecado. Já foi dito que o pecado causa separação, distanciamento. Veja só, Deus falava constantemente com Adão e Eva no jardim. Mas por causa do pecado, a primeira coisa que Adão e Eva fez foi se esconder. Ficou com medo de ouvir a voz de Deus. Ficou com medo de conversar com o Senhor. Por que isso acontece? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado cria separação. O pecado coloca uma barreira. E não tem como o homem conversar com Deus e Deus conversar com o homem. Pois o nosso Deus, ele é santo. É por isso que ele enviou Jesus Cristo de Nazaré para nos libertar, para nos purificar, para nos justificar, santificar, nos libertar do pecado e nós possamos assim viver em novidade de vida. Pois, através do novo nascimento, da nossa transformação, agora, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito Santo do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que andam em espírito e em verdade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos do pecado. Meu Deus do céu, só está começando, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, o item 2, que traz por título: Depois da queda. O mundo, depois da queda, jamais seria o mesmo. Isso é um fato. Ao entrar em cena o pecado, a humanidade começou a sofrer. Ao lermos as Escrituras Sagradas, fica claro que as enfermidades físicas e mentais são resultado do pecado, das escolhas erradas do primeiro casal. Entretanto, Deus é bom e misericordioso. Já no Éden, ele havia prometido e providenciado o Redentor, que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo número 4. Então, aonde é que tem a origem a enfermidade? Aonde é que tem a origem a morte? No pecado de Adão e Eva. De uma certa forma, eles foram causadores da enfermidade e da morte. Por causa do seu pecado, a morte, a enfermidade, foi transferido para toda a humanidade. Por isso, o ser humano já nasce com essa inclinação, já nasce com a tendência para a morte. Já ouvi várias pessoas até dizer o seguinte, né? Que uma certeza que nós temos da vida é a morte. Não é bem assim não, viu? Porque eu tenho, por exemplo, a esperança que serei arrebatado. E se eu for arrebatado, eu não vou conhecer a morte. Então não é bem assim, tá ok? Não é a nossa única certeza, não. Nossa única certeza é que nós vamos morar no céu. Isso eu tenho certeza, tá bom? Mas, no entanto, tudo isso em toda a humanidade por causa do primeiro casal. Ah, pastor, tudo é culpa de Adão e Eva? Também não. Se fosse você o primeiro casal, você não teria pecado? Veja só, se hoje você não consegue viver fora do pecado, se hoje você muitas das vezes não aguenta ver a bandeja e já está agarrando, já está pegando. É muito fácil, irmãos, acusar Adão e Eva. Mas se fosse você no lugar deles, será que você não teria curiosidade? Igualmente você tem hoje certas curiosidades? Será que você também não ficaria olhando da mesma forma que fica olhando para lugares que não deveria olhar? Será que você também não conversaria com a serpente, já que hoje também você conversa com pessoas que não deveria conversar? Já para analisar, é muito fácil, irmãos, acusar o outro. Mas se você estivesse vivendo na mesma situação, no mesmo momento, será que você teria atitudes diferentes? É para você pensar nisso, viu? As pessoas que são inscritas no meu canal já sabem que eu sempre falo o seguinte: nós queremos, o ser humano ele quer pecar, quer fazer o que quiser da vida, mas quando dá errado, quer procurar a Deus para que Deus vá consertando o seu erro. E isso não acontece. Deus não está aqui, irmãos, para ficar cobrindo ou passando a mão na cabeça de ninguém. Aquilo que você faz terá consequência. Mas se você se arrepender do seu pecado,
do seu ato falho, Deus te perdoa e o seu nome continua escrito no livro da vida. Mas não significa que você não terá consequência, sofrimento, doenças. Já pensou, irmãos? Pelo amor de Deus, presta atenção no seguinte, a pessoa não pode comer gordura, aí só quer comer gordura. Essa pessoa vai ficar curada quando, pelo amor de Deus? Quer dizer, quer ficar comendo aquilo que não pode, aquilo que o seu corpo não aceita, já existe uma deficiência e quer que Jesus Cristo te cure, pelo amor de Deus, irmãos. Vigia, vigia, crente. Ai, pastor, eu sou diabético, mas amo comer açúcar. Pare de comer açúcar. Pare de tomar as coisas muito doces. Você tem que evitar, irmãos. Ah, mas eu tenho um poder que Jesus Cristo vai me curar. Irmão, vigia, irmão. Aquilo que nós podemos fazer, Deus, ele não faz. Existe doença que foi causada por nós mesmos. As nossas atitudes, a falta de atividade física, a falta de alimentação saudável. Tem pessoas que comem tudo que o seu corpo não aguenta, não suporta e não faz atividade nenhuma. E o culpado é Jesus? Você quer que Jesus Cristo mande um anjo para puxar você da cama, para puxar você, fazer você caminhar? Isso que tem que fazer é você. Desde novo, juvenis, senhoras, senhores, independente da idade, a atividade física tem que fazer parte da nossa vida. Estou falando de mim, viu? Estou falando de você também. Receba em nome de Jesus. Agora, deixa eu fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas, pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do mestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, é só entrar em contato conosco. E também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar um link do nosso grupo de informações, tá bom? É só entrar no grupo, tirar sua dúvida e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Agora vamos para o nosso segundo tópico que traz por título, um Deus que cuida da nossa saúde. No item 1, o Deus que sara. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus se revela ao seu povo como eu sou o Senhor que te sara. Havia uma promessa para o povo do Senhor. Se ele andasse conforme os preceitos do Todo-Poderoso, jamais seria acometido das enfermidades ou pragas que foram lançadas entre os egípcios. Tal fato nos mostra a bondade do Pai e quanto ele deseja que o seu povo seja saudável. Irmãos, entenda o seguinte. Deus tem intenção de abençoar o seu povo. Isso é claro. Meus irmãos, entendam o seguinte. O projeto de Deus é te abençoar. O projeto de Deus é te dar paz. O projeto de Deus é te dar saúde. Deus nunca quis o mal para ninguém. Deus só quer abençoar o seu povo. Mas, no entanto, precisa andar segundo a vontade dele. Precisa agradar a Deus. Pastor, eu quero receber as bênçãos de Deus. O que é que eu faço? Agrade o teu Deus. Faça aquilo que ele gosta, aquilo que ele manda, que com certeza as bênçãos do Senhor vai cair sobre você. O próprio Deus se apresenta na nação de Israel dizendo o seguinte, eu sou Deus que sara. Fazendo a promessa seguinte, se o povo andasse conforme a sua vontade, nenhuma praga, nenhuma doença que veio sobre o povo do Egito estaria vindo sobre a nação de Israel. Mas era necessário obedecer. Através da obediência do povo de Israel, Deus ia livrar das doenças, das enfermidades. Você entendeu qual é o sinônimo da bênção? Obediência. Obedeça o seu Deus, adore o seu Deus, ande conforme a sua vontade e vai ter proteção para a tua casa, vai ter proteção para a tua saúde, para o teu coração, para as tuas veias, vai ter proteção para a tua mente, vai ter proteção para o teu sangue, vai ter proteção para a tua saúde, através da tua obediência. Dando continuidade ao nosso tópico 2, o item 1, destaca o seguinte parágrafo.
Entretanto, não podemos esquecer de que o cuidado com a saúde física e mental sempre foi e sempre será uma responsabilidade do ser humano, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, é nossa responsabilidade cuidar bem dele. Deus quer que tenhamos saúde, mas cabe a nós tomar as decisões certas, fazendo escolhas sábias que não prejudiquem a nossa saúde física ou emocional. A palavra de Deus garante que um dia nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito aos males deste mundo e às doenças, mas enquanto esse dia não chega, devemos fazer a nossa parte. Você entendeu aqui o mistério? A promessa de Deus está para a sua vida sim, mas no entanto, esse corpo que você tem, do jeito que ele é templo do Espírito Santo e você precisa zelar. Você precisa cuidar. Não tem como Deus fazer aquilo que você pode, aquilo que está sobre a sua direção. Como eu tenho dito, a questão da sua alimentação, da sua atividade física. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, quem pratica alguma atividade física. Deixa aqui nos comentários. Quem tem algum cuidado com a saúde? Ou você quer todos os dias tomar Coca-Cola, ou você quer todos os dias ficar tomando refrigerante, comendo somente gordura. Assim não tem saúde que aguente. Assim você está destruindo o seu próprio corpo. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. E eu tenho a notícia de Deus para a sua vida, viu? Você sabia que é pecado destruir o seu próprio corpo? É isso aí. Todas as vezes que você está fazendo algo que está matando o seu corpo, está destruindo o seu corpo, você está pecando, porque está destruindo o templo de Deus. Isso é sério e muito forte, viu? Você concorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, que eu quero deixar a patinho todo especial para você. Vamos cuidar, vamos zelar do templo do Espírito Santo. Não é somente com vestimenta, não. É na alimentação, é na atividade física também. Tanto do nosso corpo, tanto da nossa saúde física, como também mental. Irmãos, aquilo que nós ouvimos vai afetar diretamente a nossa saúde mental. Tem pessoas assistindo o que não deveria, vendo o que não deveria e sofrendo problemas psicóticos. Por que isso? Porque está dando ouvido a quem não deveria. Ouça a palavra de Deus, assista o canal Descomplicando a Teologia, pratique a palavra de Deus e esteja ouvindo aquilo que Deus tem para a sua vida. E não empreste seu ouvido a fofoca e nem a mentiras. Chegou o momento agora muito difícil de ensinar, viu? Muito difícil de ensinar essa parte aqui, que é o nosso tópico 2, o item 2. Preste atenção. Uma dieta para uma vida saudável. Que Deus possa estar nos ajudando, nos dando graça, viu? Vejamos. Ao ler o livro de Levítico, vemos que o Senhor Deus israelita uma lista dietética. Qual era o propósito dessa lista? Privar as pessoas de alguns alimentos? A preocupação de Deus era com a saúde do seu povo. Ele preocupa-se com o nosso bem-estar físico e mental. Meu Deus do céu, irmãos. Coloca aqui nos comentários quem gosta de uma verdurinha, quem gosta de uma folha, sabe? Quem gosta de um legumes, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Irmãos, quando Deus diz para o povo de Israel que não deveria se alimentar de alguns alimentos, isso é proteção. É Deus dizendo, tem alimentos que vai prejudicar a sua vida. Tem alimento que vai matar a sua vida, vai tirar a sua vida. Por isso, não é bom que você toque, não é bom que você coma, porque pode causar doenças. A preocupação de Deus é com a tua saúde. A preocupação de Deus é com o teu corpo, para que possa viver e viver bem. Não é somente viver não, irmãos, é viver com saúde. Quanto você daria pela sua saúde? Tem pessoas, irmãos, que ficaram ricos gastando dinheiro. E hoje, tenta gastar o dinheiro para recuperar a saúde e já não consegue mais. Pois a saúde, irmãos, quando se perde, só o sangue de Jesus é oração, é súplica, haja dinheiro. Na história que foi colocada aqui, a mulher já tinha gastado o dinheiro todo com os médicos e não tinha alcançado saúde. Porque a saúde só Jesus Cristo Nazaré. Claro que ele usa o médico, usa remédio, tudo isso nós devemos fazer, mas precisamos consultar a Deus, qual o propósito dele em nossa vida e clamar por saúde. Mas desde que você não esteja destruindo a sua saúde. Porque muitas das vezes, quem destrói a saúde, quem mata a saúde, somos nós mesmos. Quando eu estou me alimentando daquilo que não faz bem para a minha saúde, quando eu deixo de praticar atividade física, você quer ter boa saúde? Come legumes, verduras. Quem consegue, deixa aqui nos comentários, viu? Aliás, já peço sua oração pela minha vida, para que Jesus Cristo possa me libertar. Eita, Jesus! Ainda nesse segundo tópico e o segundo item, destaca o seguinte parágrafo.
Jesus nasceu na Palestina, no tempo em que o Império Romano dominava Israel. Havia tensão política, instabilidade social, tornando a vida das pessoas bem difícil. Mas, em meio às muitas crises, Jesus veio ao mundo, restaurando a esperança em um mundo melhor, mais saudável em todos os aspectos. O Mestre viveu e exerceu seu ministério e cumpriu sua missão sacerdotal em uma sociedade em que havia muitos pobres, escravos e enfermos. Por isso, é comum ver nos evangelhos que onde Jesus estava, sempre havia grandes multidões apertando e desesperada por uma cura. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo, uma grande multidão seguia Jesus. A multidão que seguia Jesus queria ver os milagres que Jesus Cristo realizava, para ver se é verdade ou não. Queriam ser curados, queriam ver os milagres, queriam se alimentar do pão. Cada pessoa seguia Jesus com um ideal, com um propósito: ser curado, ver os milagres, receber a cura, receber também o alimento. Já que Jesus Cristo conseguia multiplicar o pão, quem não queria estar perto do homem desse para estar se alimentando? Mas muitas pessoas também seguiam a Jesus por entender que ele era o Filho de Deus, por entender que nele tinha as palavras de vida eterna, e seguia a Cristo com a intenção de estar o adorando e estar reverenciando. Essas pessoas não receberam tão somente pão, não receberam tão somente saúde, mas sim a vida eterna. E eu vou dizer o seguinte, viu? Nada pode ser trocado, nada pode ser comparado com a sua vida eterna. Não tem dinheiro aqui nesta terra, não tem ouro que compre a sua vida eterna. E isso já foi conquistado na cruz do Calvário. E para você receber, é só aceitar Jesus Cristo Nazaré, se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. Assim você terá a sua salvação. Então, as pessoas seguiam a Cristo por curiosidade, seguiam a Cristo para serem curados, seguiam a Cristo porque queriam comer pão. E você, por que segue a Cristo? Porque você é crente, porque você adora a Deus. Ah, por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa do pastor, por causa da liderança. Ah, porque não bebe? Por que você adora a Cristo? Por que você é cristão? Deixa aqui nos comentários. E se você é professor, pergunte também para a sua turma. Olha, uma grande multidão seguia Jesus por curiosidade, seguia Jesus atrás da cura, atrás do pão. E você segue a Cristo por causa de quê? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, mas quero saber o seguinte: já está inscrito no canal? Deixa o seu like, fez seu comentário, Deus te abençoe. Não fez ainda? Não acredita, aproveita a oportunidade, não custa nada. Agora sim, Deus te abençoe. Vejamos o nosso terceiro tópico, que traz por título: Jesus salva e restaura a saúde. No item 1, Jesus cura uma mulher. Observe. Encontramos em Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 30, o relato da cura de uma mulher que sofria com hemorragia havia 12 anos. Jesus estava cercado por uma multidão e se dirigia para a casa de Jairo, pois sua filha estava gravemente enferma e precisava de uma cura. No caminho, Jesus é tocado por uma mulher cuja fé era extraordinária. O relato bíblico mostra não somente a cura de enfermidade física da mulher, que tinha um fluxo de sangue, mas também a salvação da alma. Pois, segundo o comentário bíblico pentecostal, o fato de Jesus dizer à mulher que ela tivesse ânimo, porque a fé dela a curou, o verbo aqui é sozo. Em outras passagens significa salvar. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, e as curas e milagres operados por ele tinham como objetivo mostrar que o Messias prometido havia chegado. Jesus não somente curou, mas deu poder e autoridade para que seus discípulos também realizassem milagres e curas em seu nome. Lucas capítulo 9, versículo de número 2. Jesus Cristo, ele tem poder de curar. Isso, irmão, tem que estar em nosso coração. Devemos entender que o Deus que nós adoramos, ele tem poder de fazer aquilo que for necessário, de curar, de libertar, de transformar e assim por diante. Nesse episódio daqui é uma história bastante conhecida. A cura da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que já estava sofrendo há muitos anos sem conseguir a cura, seja por meio de médicos, por meio de remédios, nada que resolvia. Mas, no entanto, ela ficou sabendo que Jesus Cristo estaria passando naquele momento. E ela não perdeu a oportunidade. Invadiu a multidão, apertando para um lado, apertando para o outro. Porque ela tinha fé o seguinte: se eu tocar em Jesus, se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curado. Pois essa também era uma das promessas sobre o Messias, que a sua orla teria poder. E ela sabia que quem tocasse na orla, quem tocasse Jesus, poderia ser curado. E assim aconteceu. Ela enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito, teve coragem, ousadia, determinação, perseverança e chegou a tocar Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela é curada. E o mestre para tudo e pergunta: quem me tocou? Para que a mulher pudesse se identificar. A mulher: foi eu, Senhor. Como a mulher teve coragem de se apresentar a Cristo, ela não foi tão somente curada, ela foi curada e também recebeu a sua salvação.
Por que recebeu a salvação? Porque foi curada? Não, porque ela creu, ela acreditou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E quando você crer, você é transformado, você é liberto dos seus pecados. Você crê? Então é necessário acreditar no ato daquela mulher de crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus e tinha autoridade para repreender a enfermidade. Ela estava reconhecendo que Jesus era o Messias, por isso conseguiu a salvação e conseguiu também a cura desejada. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Precisamos ser mais próximos de Jesus, acreditar mais em Jesus, tocar mais em Cristo. Tem pessoas querendo tocar em Cristo utilizando as redes sociais, o celular, o Facebook. Não vai não, meus irmãos. Tem que ser buscando a Deus. Como é que eu busco a Deus, pastor? De joelho é melhor. A madrugada é melhor, consagrando sua vida é melhor, rejeitando o pecado, obedecendo a sua vontade. Assim, você está agradando a Deus e abrindo as portas para que Ele possa te abençoar. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item 2. Mas antes, quer saber o seguinte: você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não conhece ainda? Vou deixar esse modelo daqui e outros modelos no final desse vídeo. Quem tiver interesse em adquirir nossas camisas, é só entrar em contato conosco, tá bom? Nosso WhatsApp está passando aqui e já sabe, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Vem adquirir as camisas personalizadas para a sua Escola Bíblica Dominical. Terceiro tópico e o item 2 traz por título: o sistema de saúde nos tempos de Jesus. No período em que Jesus exerceu seu ministério terreno, já havia o exercício da medicina, pois Marcos relata no Evangelho que leva o seu nome que a mulher que sofria com fluxo de sangue havia padecido muito com muitos médicos. Já no Antigo como no Novo Testamento, os tratamentos médicos eram caros e somente os ricos podiam pagar. Mesmo tendo condições financeiras para custear seus tratamentos médicos, os hebreus deveriam também recorrer a Deus, o Criador. O melhor procedimento era e é buscar a Deus em oração. Contudo, sabemos que havia doenças como temida lepra, uma das doenças mais terríveis da antiguidade e de alto contágio, que não tinha cura ou tratamento como tem hoje. Jesus Cristo era a única resposta para os doentes mentais, os coxos, os leprosos e os cegos. Lendo os evangelhos, podemos ver que o Filho de Deus curou muitos leprosos. Ele não somente curou os doentes, mas ordenou que os seus discípulos também os curassem, e indo, pregar e dizendo: é chegado o reino de Deus, e curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Observe o seguinte, irmãos. Jesus Cristo, ele tem autoridade para expulsar a enfermidade. Mas essa mesma autoridade que estava em Cristo Jesus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Mas nós precisamos fazer uso do nome de Jesus. Nós precisamos acreditar mais, confiar mais, depositar mais. Muitos eram doentes no tempo bíblico, onde não tinha cura. Os médicos não tinham toda a ciência que tem hoje. Mas, no entanto, Jesus chegou e curava todos. Veja só, né? Se nós reclamamos hoje da saúde, dos cuidados, dos hospitais, imagine só nos tempos bíblicos. As pessoas, irmãos, não tinham cura para a maioria das doenças. Por exemplo, né? Quem ia curar um coxo? Quem ia curar um cego? Um surdo, mudo? Tudo isso era algo sobrenatural. E Jesus Cristo chegou curando enfermidade, curando cego, curando, ressuscitando mortos, curando paralítico, expulsando demônio. E isso era algo novo, ninguém conhecia isso. Mas Jesus Cristo chega como Filho de Deus, realizando grandes milagres. Milagres esses que a ciência não consegue explicar. Porque milagre não se explica, se aceita. Jesus Cristo, ele tem poder sobre as enfermidades. E esse poder também ele deu aos discípulos. Nós temos essa autoridade de repreender a enfermidade. Ah, pastor, por que eu já repreendi a enfermidade? Já ungi e Jesus Cristo não curou? Ele sabe muito bem o que ele faz. Ele sabe muito bem como é que ele opera. Tem pessoas que serão curadas, tem pessoas que não. Assim funciona a vontade de Deus. A nossa consagração, a nossa fé, a nossa dedicação, o nosso jejum, oração. Nós precisamos ter também uma vida consagrada a Deus para que Deus possa estar nos usando. E também maturidade. Veja só, precisamos ter maturidade. Nem todo mundo pode receber o dom de curas. Sabe por quê? Tem pessoas que recebem o dom de cura e ficam exaltado, fica engrandecido. Eu posso curar. Daqui a pouco eu penso que é um hospital. Daqui a pouco está abrindo até uma clínica para curar as pessoas. E não é assim. O dom não é seu. Deus te empresta para que você possa executar a vontade dele. E agora tem pessoas que se exaltam, ó, quer cobrar, quer ganhar dinheiro para realizar aquilo que Deus lhe deu. E não pode. Eu tenho dito, irmãos, tem coisas que só Deus sabe no coração do homem. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: Jesus continua curando os enfermos. Sabemos que Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade.
precisamos crer que Cristo operou curas e milagres nos dias em que esteve caminhando neste mundo e continua a curar as enfermidades nos dias de hoje. Jesus é poderoso e a sua vontade é soberana. Se ainda assim a cura não chegou da forma como você esperava, saiba que, curados ou não, podemos ter a certeza de que Deus nos ama e um dia limpará dos nossos olhos toda lágrima e estaremos no céu, onde não haverá mais morte ou dores. Em outra ocasião, Jesus curou 2 cegos apenas tocando nos olhos deles. Em outro momento, Jesus curou o empregado de um oficial romano apenas com uma palavra à distância. Já com a sogra de Pedro, Jesus tocou-lhe a mão e ela é imediatamente curada da febre e passa a servi-lo com o seu trabalho. Jesus não mudou, ele continua a realizar milagres e a curar aqueles que lhe pedem ajuda, mesmo que muitos já não creiam na cura divina e que outros afirmem que as curas e milagres foram somente para os tempos de Jesus e dos crentes do primeiro século. Irmãos, nós precisamos acreditar. A fé tem que estar na vida cristã. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus, que crê em Jesus Cristo, precisa confiar no seu poder. Jesus, ele tem poder de repreender a enfermidade. Jesus tem poder de curar a tua vida. E cabe a você clamar, cabe a você suplicar, mas tudo segundo a vontade dele. Tem pessoas, irmãos, que só adoram a Deus. Tem pessoas que só é crente quando está doente. No dia que ficar curado, se dizia da casa do Senhor. É por isso que Deus às vezes não cura. Tem pessoas, irmãos, que não pode ser abençoado, que quando é abençoado, para de orar, para de consagrar, para de ir para a igreja. E Deus conhece a realidade de cada um. Por isso que eu tenho dito a Deus, Deus, na minha vida faça conforme a tua vontade. Eu quero estar segundo o teu projeto. Eu quero seguir o teu projeto para a minha vida. O que tu queres de mim, eu aceito, Jesus. Me dá graça para fazer a tua vontade. Então, nós precisamos continuar crendo, acreditando, orando, buscando, mas também entendendo o seguinte, viu? Aqui nesta terra é fadiga, é tribulação, é sofrimento. Nós estamos sujeitos a tudo, à morte, à enfermidade, às doenças. Tudo isso pode chegar até a nossa vida? Pode, mas fica tranquilo, pois lá no céu não vai entrar enfermidade, lá no céu não vai entrar dor, e nós vamos entrar dando glória a Deus. Agora chegou o momento da nossa conclusão. Foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e de lá voltará novamente para nos buscar. Podemos afirmar que a cura divina é parte da nossa salvação e da obra redentora de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, ele tem poder. E nós podemos pedir cura? Claro que sim. Nós podemos pedir que Jesus que nos liberte? Claro que sim. Você pode pedir o que você quiser, porque o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Está pronto a nos atender, nos dar graça, nos abençoar. Mas devemos entender o seguinte, tudo ele tem um propósito. E a nossa vida, a nossa saúde, o nosso ministério, o nosso dia a dia tem que estar dentro do propósito dele. Por isso, não quer que os seus projetos vá à frente. Queira que o projeto de Deus venha para a sua vida, pois o projeto de Deus é melhor. O projeto de Deus é maior do que o seu. Quantas pessoas, presta atenção, é Deus falando contigo, viu? Quantas pessoas já tiveram enfermidade, foram no hospital, quando chegou no hospital, ganhou alma para Jesus. O que é isso? É Deus te usando no meio da enfermidade. Quantas pessoas ficou enfermo, ficou doente, foi para o hospital, Jesus Cristo curou e o seu testemunho serviu para salvar muitas pessoas. Quantas pessoas também ficaram enfermas, foram para o hospital, chegando lá, alguma pessoa pregou a palavra e ele aceitou a Cristo Jesus. Irmãos, Deus, ele tem os seus propósitos. E nós estamos aqui na terra para aceitar, para confirmar, para fazer a vontade e seguir tudo segundo o propósito de Deus e não nosso propósito. Por que isso, pastor? Porque a nossa visão é limitada. Nós não temos a noção de tudo, mas o nosso Deus, ele conhece e sabe de tudo. Eita maravilha! Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você anotou aí, risca na sua revista os pontos interessantes, as perguntas interessantes, pois tudo isso, irmãos, deixa a sua aula mais dinâmica, tá bom? Mas não terminou não, pois agora chega o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Juvenis. Estamos na lição de número 6, que traz por título Ele tem poder sobre as doenças. Estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEDEB e
e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? E lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. E na quarta-feira, às 14h, estreia somente a nossa dinâmica, tá bom? Fica ligado conosco. E com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição 5, a lição 5 eu estou no canal há uma semana atrás, para que você possa ter tempo para estudar, tá bom? Postamos com uma semana de antecedência. Por isso, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem videoaula e também dinâmica. É por isso que eu tenho um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Quem tiver interesse e puder, vou deixar aqui o nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco. E também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 6 dos juvenis, que traz por título: Ele tem poder sobre as doenças. Veja só, a lição número 6 vai estar tratando acerca do poder que Jesus Cristo tem sobre doenças. Mas também isso não significa que podemos fazer o que quiser com o nosso corpo, com a nossa vida, e Jesus Cristo vai sair curando à torta direita, como diz o outro lá, tá bom? É necessário nós termos responsabilidades com o nosso corpo e a nossa vida. Eu tenho dito, muitas doenças são causadas por causa do nosso comportamento, o nosso mau uso que nós fazemos. Por isso, você vai precisar confeccionar um cartaz bonito e organizado com a seguinte pergunta: como evitar doenças? Como evitar doenças? Um cartaz bem bonito e organizado. Esse cartaz você já pode aplicar no início da sua aula para despertar a participação dos seus alunos. Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula e você vai estar perguntando de um em um para que eles possam dar dicas de como preservar, como cuidar da saúde e assim não ficar doente, tá bom? Como evitar doenças? João, por gentileza, como evitar doenças? Deixa aqui um conselho para a gente. Não bebendo. Excelente. Não fumando. Excelente. Francisco, por gentileza, e você com a sua dica? Praticando atividade física. Eita maravilha, olha. Não comendo todo tipo de alimento. Excelente. Então, cada aluno vai dando o conselho e você vai escrevendo aqui. Todo o conselho que os alunos vão dar, tá bom? Deixa os alunos participarem bem dessa aula. É necessário instigar, movimentar para que eles possam falar mais. Aí você vai estar colocando aqui. Logo após todos colocaram, participaram, houve aquela discussão abençoada, você vai fazer a seguinte reflexão com eles. E vocês? Vocês sabem que devemos fazer isso aqui, né? Quem é que faz alguma coisa disso? Quem é que pratica atividade física? Quem é que não toma refrigerante? Quem é que não come aqui alimentos processados? Faz indagações. Aquilo que eles falaram, que está nessa relação, você vai estar questionando. E vocês não fazem isso? Como é que vocês querem ter saúde? Como é que vocês querem cuidar bem do corpo se vocês praticam isso aqui normalmente? Quem não pratica, Deus te abençoe em nome de Jesus. E tem um momento, irmão, de despertar, fazer um momento de reflexão, para que eles possam pensar. Não adianta saber que não pode se você faz. Cuide do seu corpo, pois cuidando do seu corpo, você está preservando o templo do Espírito Santo de Deus.
Percebeu a importância de deixar os alunos falarem, participarem? Deixa Deus usar. Aí depois, no final, você faz aquela reflexão, se eles estão ou não estão fazendo, se estão ou não estão cuidando das suas vidas, meu Deus do céu, do templo do Espírito Santo do Senhor. Mas quero saber o seguinte, você gostou, ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, viu? Não se esqueça de deixar o seu like aqui, é de suma importância, viu? E lembrando, quem quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Maísa, por gentileza, coloque aqui, olha, www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Também na descrição do vídeo tem um link para você acessar diretamente o nosso blog e ter acesso às nossas dinâmicas digitadas. E tem uma surpresa chegando aí, viu? Toda semana também vamos postar subsídio teológico da sua lição. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 6 dos juvenis, que traz por título: Ele tem poder sobre as doenças. Veja só, essa atividade, a nossa dinâmica, é bastante teológica. Vai trazer conhecimento e você também vai saber se os alunos têm ou não têm conhecimento da palavra do Senhor. Veja só, para essa atividade você vai precisar fazer uma relação de todos os milagres que Jesus Cristo fez, ou na verdade, de todas as curas, tá bom? Todas as curas que Jesus Cristo fez, você vai precisar dessa relação. Fique tranquilo, vou deixar aqui para você ter acesso a esses milagres. E você já sabe, se quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Tá bom? O link está na descrição desse vídeo, que é o www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim você vai pegar todo o subsídio teológico, tá ok? Então você vai precisar ter essa relação dos milagres realizados por Jesus. Por exemplo, Jesus Cristo ele curou o filho de um funcionário público. João capítulo 4, versos 46 a 54. Jesus curou um paralítico no poço. João capítulo 5, versículo 1 ao 19. Curou um cego de nascença, João capítulo 9, versículo 1 a seguir. Ressuscitou a Lázaro da morte, João capítulo 11, versículo 1 ao 14. Expulsou o demônio de um homem, Lucas capítulo 4, versículo 33. Curou a sogra de Pedro, curou um leproso, curou um paralítico. Então existem várias curas que Jesus realizou no Novo Testamento. Você vai pegar a relação dessas curas e você tem algumas opções de fazer atividades. Por exemplo, você pode tão somente citar o que foi feito e quem souber contar a história vai falar um pouquinho. Quem falar um pouquinho da história que você mencionou, você pode dar um brinde. Um chocolate, um bombom, um pirulito. Deixa Deus te usar, tá bom? Da seguinte forma, a relação está com você. Já deixei aqui, não é isso? Pega essa relação e vai dizer o seguinte. Por exemplo, olha só. Quem pode me contar um pouquinho a história de como foi que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro? Se algum aluno falar como foi essa cura, esse aluno vai ganhar um brinde. Se ninguém falar nada, ninguém também ganha nada. Aí você passa para o segundo milagre. Por exemplo, a cura de um homem aleijado. Quem pode me contar um pouquinho como foi que Jesus Cristo curou esse homem aleijado? Quem souber contar a história, você vai dar aquele prêmio abençoado. Se ninguém souber, passa para outra. Você vai ter em torno de 24 histórias de curas realizadas no Novo Testamento. Lembrando que essa dinâmica você pode fazer no final, tá bom? Vai servir como resumo, da seguinte maneira. Coloca todos os alunos, se quiser, em círculo. E você vai falar o seguinte, você vai falar o milagre, vai falar a cura, e os alunos vão ter que falar um pouquinho como aconteceu esse milagre, tá bom? Se o aluno responder correto, você pode dar aquela salva de palmas, maravilha, ou pode dar um pirulito, um chocolate, deixa Deus te usar. Da seguinte maneira, quem pode me contar, você vai fazer o seguinte, né? Quem pode me contar como foi a cura da jovem que era torta, que era corcunda? Tá bom? Aí os alunos vão ter que falar como foi essa cura. Se o aluno respondeu, ganha um brinde. Se não respondeu, não ganha nada. Aí você pode perguntar o seguinte, você pode continuar. Quem sabe falar como foi a ressurreição do filho da viúva de Naim? Quem souber cantar, ganha um brinde. Quem não souber, não ganha nada. Aí você vai passando, olha, são cerca de 24 curas realizadas por Jesus Cristo. Aí você pode escolher as mais fáceis, as mais difíceis, depende muito de você. Entendeu? Essa aqui é a primeira forma que você tem para fazer essa atividade. Você conta o milagre e eles vão precisar contar a história. Pegou? Entendeu? Então se inscreva no canal. Não acredite, você gosta da dinâmica, gosta do vídeo aula e mesmo assim você não se inscreve no canal, por gentileza. Agora sim, Deus te abençoe. Então essa é a primeira opção para você realizar essa atividade, tá bom? Você diz a cura e eles vão ter que contar a história. Se você quiser também essa atividade, você pode fazer o seguinte. Você vai dar a referência bíblica para cada aluno.
Cada aluno recebe a referência bíblica. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 27 a 31. Coloque uma tira e distribui para o seu aluno essa tira. Um outro aluno vai receber Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Então, cada aluno vai receber uma referência de uma cura. Ele vai ter em torno de 5 minutos para fazer a leitura, estudar um pouquinho e contar como foi realizada essa cura. Você pode também fazer assim, que é sensacional, tá bom? Então, cada aluno recebe a referência bíblica, vai pegar, vai ler, olha, Marcos capítulo 8, versículo 22. Você dá em torno de 5 minutos para que todos possam ler a sua história. Logo após você pergunta, Francisco, você leu aonde? Lucas capítulo 8, versículo 22 ou 26. Conta a história de quem? De um cego que Jesus Cristo curou. Ele vai contar como foi essa história. Excelente, meus parabéns. Marcos, você pegou aonde, Marcos? Em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Essa história conta de quem? A cura dos 10 leprosos. Excelente. Como foi que aconteceu essa história? Ele vai ter que estar contando. Por isso que é interessante você deixar ele pesquisar primeiro na Bíblia, ler um pouquinho dessa história, 5 minutos, e depois apresentar com as suas próprias palavras. É bênção pura sem mistura. Essa daqui é totalmente teológica. Mas quero saber, gostou? Se inscreveu? Deixa o comentário. Deus te abençoe cada vez mais. Agradeço a você que é inscrito, a você que é membro. Por gentileza, deixa aqui o nome da sua cidade, o nome do seu estado, o seu nome, que eu deixo a parte do Senhor todo especial. E não perca a oportunidade de me seguir lá no Instagram também, viu? Estamos postando materiais no nosso Instagram, tá bom? Pastor Giovanni Santos e Descomplicando Ponto Teologia. Você vai ter acesso a cartazes de motivação. Vai ter também acesso ao nosso despertador, que é um sucesso, e um vídeo chamada da sua lição, pois a nossa intenção é descomplicar o que você acha complicado. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica e vídeo aula, se Deus assim permitir.